Olá galera da telinha, bem-vindo a mais um vídeo do canal Simplificando o Reino. Desde já gostaria de mandar um forte abraço para o nosso amigo Ellison, que deixou um comentário aí e pediu para gravar sobre tatuagem. Nós vamos falar sobre tatuagem. Mas antes, eu gostaria que você não esquecesse de dar o seu like. Por quê? Porque as regras do YouTube mudou. E se você não dá o like, o YouTube às vezes não entrega para você o vídeo. E eu não gostaria que você ficasse sem o vídeo. Mas vamos lá para a tatuagem. Olha, quando nós olhamos para dentro da palavra de Deus, que é o que nos interessa em relação à tatuagem, porque a única proibição está dentro da palavra de Deus, ou a não proibição está dentro da palavra de Deus, mas como nós seguimos a Bíblia, então nós temos algo chave para falar aqui hoje. Vamos para Levítico, no capítulo 19, versículo 28, que é um dos textos básicos para falar sobre tatuagem dentro da palavra de Deus. Claro, nós temos que avaliar culturas, temos que avaliar situações. Eu não estou aqui defendendo e nem estou aqui também criticando a tatuagem. Eu estou trazendo para você uma revelação, eu estou trazendo para você algo que vai te direcionar, algo que vai te impulsionar a fazer ou deixar de fazer. Por quê? É uma questão de escolha. Então vamos lá. Para nós entendermos este ponto, nós precisamos entender uma palavra que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios. Ele fala que tudo nos é lícito, mas nem tudo convém. Ou seja, eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém fazer. Então a questão é o seguinte: quem decide se é ou não a verdade? E é dentro deste ponto que eu gostaria de abordar. Para que você entenda isso, nós precisamos de entender o conceito de ética e moral. Você fala assim, mas não é a mesma coisa? Ética e moral? Não. Então ética é um conjunto de regras a se seguir. Quando você segue este conjunto de regras, na prática, você se torna uma pessoa moral. Quando você deixa de seguir ou não tem condição de seguir, você não se torna uma pessoa moral. E é dentro disso que eu gostaria de explicar. Por exemplo, 3 coisas que nós precisamos de entender. Primeiro, que algumas coisas eu quero, outras coisas eu posso e outras coisas eu devo. Mas existem coisas que eu quero, mas não posso. Outras coisas que eu posso, mas não devo. E outras que eu devo, mas não quero. Quando nós decidimos esses conjuntos de ética, nós começamos a entender particularidades da Bíblia. Por exemplo, este versículo de Levítico, capítulo 19, versículo 28. Por exemplo, existem coisas que, na verdade, as pessoas queriam, mas não podiam, e outras que elas podiam, mas não deviam. E até mesmo as pessoas que deviam, mas não queriam. Então, quando nós olhamos para dentro deste texto e olhamos para aquilo que Paulo diz, que tudo me é lícito, mas nem tudo convém, não existe dentro da palavra de Deus uma direcionalidade direta para os dias de hoje a respeito da tatuagem. Por quê? Porque lá, quando Deus fala não fazeis a marca ao corpo, Deus está falando simplesmente para separação. Era uma questão de santificação, ou seja, aqueles que eram meu não era para fazer, para não misturar com outros. E quando a gente não mistura com outro, nós começamos a santificar, ou seja, ser santo, ser separado. Não é uma questão de pureza nem nada, é de separação. A questão é o seguinte: se já que dentro deste conjunto nós precisamos de responder essas 3 perguntas, a questão é: será que quando eu quero fazer uma tatuagem, eu quero, mas eu devo? Ou seja, eu quero, mas eu posso fazer essa tatuagem? Por exemplo, as pessoas que são menores de idade, os pais permitem que elas façam? Se os pais já o permitem, automaticamente isso já é pecado para você. Um outro fato, por exemplo, eu já sou adulto, eu estou dentro de uma organização, que seja igreja, que seja qualquer uma outra organização, que não é só a igreja, por exemplo, que muitas das vezes restringe a tatuagem. Mas existem instituições em gerais que também restringem. A questão é a seguinte: se o meio de convívio seu, ele permite, talvez você pode avaliar dentro do você querer, de você poder e de você dever. Agora, o grande problema é que muitas pessoas o fazem como alto até mesmo de rebeldia. E isso jamais é permitido pela palavra de Deus e também não tem um aval ético dentro deste princípio. Então a questão é a seguinte: bispo, mas eu quero fazer uma tatuagem. Primeira coisa que você tem que avaliar: você quer, mas você pode fazer essa tatuagem? Ou seja, você tem uma idade, você na verdade convive no meio social ou no meio religioso que te permite fazer isso? Ou você deve fazer, porque existe tipo de tatuagem que na verdade você nem deve fazer. Por que eu estou falando isso? Porque dentro de uma questão ética, existem tatuagens que elas serão permitidas. Você fala assim, mas como tatuagem permitida? Existe, por exemplo, alguns
procedimentos estéticos, que são tatuagens, por exemplo, sobrancelhas definitivas, por pessoas que talvez sofreu algum problema de saúde, de repente uma reconstrução da auréola da mama, tudo isso também são tatuagens. Mas dentro de um conceito ético, todo mundo dá o aval para isso, dá um joinha para isso. Agora, o grande problema é quando eu quero fazer isso e não tenho uma motivação correta. Presta atenção, a Bíblia nos orienta a fazer tudo para a honra e para a glória de Deus. Se isso não tem este conceito de honra e glória, na verdade você já tem que repensar este processo, você tem que repensar a sua escolha. A questão é o seguinte, dentro da palavra de Deus você não vai encontrar, algumas pessoas utilizam, por exemplo, Apocalipse para falar que o Senhor tem escrito na sua perna Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vamos avaliar essa situação. Existem dois pontos do Senhor Jesus Cristo. O ponto presente, que na verdade você via Jesus como homem e nunca se foi visto uma tatuagem nele, portanto seria citado dele lá na cruz, ele estava nu e ali na cruz não tinha nenhuma pessoa pontuando, por exemplo, a tatuagem nele na perna. Se vamos falar isso de um tempo futuro, nós estamos falando sobre Jesus como um corpo espiritual. E o corpo espiritual não dá para escrever nada sobre ele. Então é uma figuração a respeito disso. E nós precisamos de entender. Porque muitas vezes nós queremos achar textos bíblicos para embasar aquilo que nós já queremos. E aí nós estamos usando a questão da falta da ética, que é o querer, o poder e o dever. Então tudo me é lícito, mas nem tudo convém. O que eu oriento para você como uma pessoa que queira te ajudar? Se você quer fazer uma tatuagem, responda algumas perguntas. Você quer, mas você deve e você pode? Responde essas perguntas e também veja a motivação, a real motivação daquilo que você quer. Na verdade, a sua condenação, ela está dentro daquilo que você crer ser verdade ou não. E a Bíblia nos orienta, se você tem dúvida, é melhor que não faça. Assim como na lei de trânsito. Na dúvida, não ultrapassa. Então é isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo muito gostoso estar com vocês aqui mais uma vez. Não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de dar seu like, dê o seu like para que o YouTube continue entregando para você esses vídeos. E se você tem gostado, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus vizinhos, compartilhe com todo mundo. E não se esqueça, está cada vez mais próxima a nossa conferência, a grande conferência Simplificando o Reino. Está aí o vídeo para que você possa desfrutar dessa maravilha. E não esqueça, se inscreva lá na conferência para que nós possamos estar juntos lá, aprendendo a grande e poderosa palavra do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe.